Pode sentar. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, de 18 a 25, tradução NVI. Abra a sua Bíblia, não fique só esperando o telão, porque muita coisa você vai ter que ficar aí lendo, remoendo aí direitinho. Mas para a leitura, vamos acompanhar aqui no telão. Pronto? Do verso 18 ao 25, está escrito: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Espírito Santo, suplico ao Senhor que governe e presida as nossas mentes e traga mudanças a cada um de nós, em nome de Jesus. Meu título é Vidas Mudadas. Vidas mudadas, elas ocorrem mediante as respostas que nós vamos dar. Não existe mudanças se não há uma resposta na direção daquelas mudanças. Estes 4 homens tiveram as suas vidas mudadas. Jesus os chamou para que eles fizessem um novo tipo de pescaria. E o verso 19 diz que Jesus fala: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo que se não houvesse uma resposta, eles jamais poderiam sofrer uma mudança. A mudança seria: deixariam de pescar peixes para pescar homens. Quantos irmãos do último encontro agora que fizemos está aqui presente
Você poderia chegar aqui na frente, por favor? Se você está aqui, sai do lugar, chega aqui na frente. Rapidinho, tem que ser rápido. De frente para eles. Chega para cá, vocês que fizeram. Eu, quando cheguei aqui no sábado, que eu olhei, deve estar faltando alguns, eu me assustei. Eu me assustei, fui orar, e aí esse texto soltou na minha frente. Porque nós fomos chamados para mudanças. E Jesus diz, olha, larguem as suas redes, que eu vou tornar vocês pescadores de homem. O céu ficou em festa com esses homens conquistados? Ficou. Mas isso aqui trouxe alegria para o nosso coração? Também. Mas não poderia ser muito mais. O que faltou para nós, irmãos? Vidas mudadas. Acredito que nós vamos mudar isso aqui, essa quantidade, para o próximo encontro. Porque nós precisamos fazer o que, irmãos? Mudar. Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Vão lá, pode sentar. Irmãos, quando Jesus chama aquele homem, como Jesus nos chamou, Jesus estava dizendo, Celso, largue a bola, porque agora eu quero fazer de você um pescador de homem. Jesus tinha uma proposta para mim, e a proposta dele é que eu trocasse, mudasse, e nós ainda talvez estejamos ainda focado na pescaria como aqueles homens que Jesus chamou, ou como o Celso, ainda talvez focado na bola, e estamos esquecendo da transformação que Jesus disse e da proposta. Eu chamei vocês para que vocês se tornem pescadores de homens. E nós, irmãos, estamos esquecendo de quem foi de que nos chamou. Quem foi que me chamou? Jesus, após chamar estes 4 homens, que Jesus começou o seu primeiro GC, grupo de crescimento, 4 homens. Com ele, 5. Jesus andando pelo mar da Galileia, vê 2, siga-me porque eu vou fazer você pescadores de homens. Foi andando mais, agora Jesus e mais 2, vê mais 2 homens, Jesus diz, siga-me porque eu vou fazer você um pescador de homens. A partir daquele momento do GC de Jesus Cristo, ele começa a os discipular, como? Levando-os ao caminho das mudanças. Aqueles homens que foram chamados, foram imediatamente levados para os caminhos da mudança. Você que fez encontro agora, você está no caminho das mudanças. Caminho das mudanças. Qual seria este caminho? Que eles seriam pescadores de homens. Somente eles seriam pescadores de homens? Não. É somente para mim, como pastor, que sou pescador de homem, que preciso ficar injetando discípulo em cada GC, para eu ver o crescimento, ou é o GC
4 homens mais o seu líder crescerem juntos. Jesus, ele não disse que era somente para aqueles 4. Marcos capítulo 16, 17 a 20. Jesus diz: estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. Estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Está abaixo. Quantos? Nós precisamos ser homens ousados. Quantos aqui creem? Precisamos que essa voz ecoe no bairro. Jesus estava dizendo que não era somente aqueles 4 homens, mas era todos aqueles que creem, seriam pescadores de homem. Porém, irmãos, nem todos ainda entenderam isso. Alguns pensam que eles não são pescadores de homem. Eu não sei como fazer. Vim na casa da minha irmã, era umas 11 horas, Urânia, não encontrei ela, vim andando. Quando cheguei aqui na frente da igreja, um menino, um jovem, ei, você mora por aqui? Eu disse, eu moro. Aonde é? Aí eu apontei para aqui, né? Para a igreja. E aí a gente foi conversando, ele falando sobre a realidade do bairro. Eu fui até Jusam, porque minha irmã estava me esperando lá. Sabe onde ele entrou? Na Jusam. Sabe onde ele sentou? Do meu lado. E eu fiquei pensando, eu digo, o Senhor colocou tanta doçura no homem, em todo aquele que crê, que para pescar, os peixes são atraídos até nós. Mas a grande questão é que parece que a gente não anda no habitat natural dos peixes, a gente só anda longe daquele habitat natural onde estão os peixes. Qual é o local? Dentro de casa, no sofá. A gente não bota mais uma bermudona, uma sandália, um tênis e fica dando um rolê aí pelo bairro aí, vai aqui, vai ali. A gente não faz mais isso. Diga hoje. Hoje eu sei que eu sou pescador de homem. Como Jesus os faria pescadores de homens? Qual foi a estratégia que Jesus teria que usar para fazer aqueles 4 homens pescadores de homem? Qual seria a estratégia? Primeiro, a primeira estratégia que Jesus usa é andar pelo caminho do ensino. Verso 23, coloque no telão, e eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, NVI. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença entre o povo. Se existe uma ferramenta que nos habilita a realizar mudanças, se chama ensino. É por isso que o ensino, ele é tão agredido pelo mundo espiritual,
para que o ensino se torne um problema para cada um de nós. Exemplo, eu sou o primeiro. Quantos aqui não gostavam da senhora matemática? Levanta a mão. Porque o capeta do inferno dos capeta colocou na nossa cabeça que matemática é complicada. E Jesus utiliza-se do caminho do ensino para que aqueles 4 homens pudessem compreender, viver, aplicar o que é e como fazer ser pescador de homens. E nesse versículo 23, Jesus os instrui como fazer. Como fazer? A primeira coisa que eu destaco nesse versículo de como fazer é que Jesus aponta onde estão os homens. Onde estão os homens? Todos nós aqui viemos deste mundão e sabemos aonde estão os peixes, todos eles reunidos. Os cardumes estão, exemplo, Campo do Areal, estão lá, um cardume imenso. Os campos aos redores desses depósitos de bebidas, eles estão lá, os cardumes de homens estão lá. Aonde estão os pescadores? Aonde estão os pescadores? Diga, no sofá. Brasileirão, série A, B, C e D. Jesus, ele sai, o texto diz, e Jesus foi por toda a Galileia, porque Jesus estava ensinando a ele aonde estavam os homens. Os homens estavam no bairro, andando pelo bairro. Os homens estão, agora eu estou vendo até mais homens, os homens estão mais nas feiras. E aonde é que nós estamos? Jesus também mostrou nesse texto quais os ambientes que pode ser utilizado para se jogar a rede e pescar homem. Jesus vai para as sinagogas. Sinagoga, neste momento, era a igreja, as reuniões onde os judeus estavam. E Jesus via oportunidade. É por isso você que é visitante está aqui. Aqui é um ambiente onde nós queremos que você também siga a Jesus Cristo. É este o ambiente. Mas nós que somos homens, entramos por esta porta com a tarrafa vazia, que é a nossa Bíblia, botamos na cadeira, vamos beber água e não temos um peixe. Por quê? Porque só nos lembramos disso no horário de vir para a igreja. Eu fico vendo, gente, dia de domingo, de manhã, só vem os bonitos para a igreja, tudo lindo. Que hora se sai para pescar pela manhã? 4 horas da manhã. Os peixes estão aonde nesse horário? Dormindo. Que hora os peixes acordam? Aqui no Nordeste. 10 horas, 11 horas, não é? À noite, o culto é vazio. Mas é nessa hora. Diga, eu preciso ficar atento. Fala para alguém do seu lado.
O caminho do ensino, Jesus mostra lugar, Jesus mostra os ambientes que podem jogar a rede, mas Jesus também apresenta a ferramenta que eles devem usar para pescar. Eles usavam uma rede de arrasto que necessitava de um outro barco para poder estar ajudando a puxar. Jesus, quando ele vai andando pela Galileia, Jesus diz: olha, vocês não vão ter mais o trabalho de tirar o argaço da rede, você não vai mais ter trabalho de tirar as pinaúnas da rede, porque eu vou dar a vocês agora uma nova ferramenta para pescar. E que ferramenta era essa? A fé. A fé. Jesus não tinha mais nada para usar, não. Só era a fé. A fé é que Jesus estava apresentando. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, nós vamos ver essa mesma narrativa, aonde em Lucas já demonstra que Jesus estava dizendo: lance a rede deste lado, porque lá vocês vão encontrar o peixe. Em Lucas nós vamos ver característica desta fé. Uma fé obediente. Uma fé obediente a Jesus. Não é ao pastor da igreja, não é ao pastor da geração, mas uma obediência a Jesus. Aqueles pescadores passaram a noite toda sem pegar nada. E Jesus, e ainda manda eles jogarem a rede no lugar improvável de peixe, o lugar mais profundo. E aqueles homens lançam uma rede, e quando puxa, eu estava ajudando um rapaz lá na ilha a pescar, eu nunca tinha provado isso. E aí um magulhão, viu, Júlio, um magulhão ficou preso na rede. E aí, quando eu estou segurando a rede, eu estou vendo ela trepidando. E o texto diz que as redes estavam para rasgar de tanto peixe. Mas por que isso aconteceu? Obediência. Se tivermos homens obedientes ao que Jesus disse: siga-me, que eu vou te fazer você ser um pescador de homem. Essa fé gerada por uma obediência vai fazer com que milagres aconteçam só pelo abrir da boca. Mas homens que diz que tem fé e só fica calado, nem aqui ele dá um glória assim, ó, glória a Deus, ele não faz isso. Porque não provou ainda desta fé. Jesus nos ensina a fé do sobrenatural e não usar a fé natural, a fé baseada em conhecimento. Eu preciso conhecer pelo menos textos chaves, porque se alguém perguntar, não precisa nada. Vocês que fizeram o encontro, você vai chegar e vai dizer assim: olha, Jesus me levou para um encontro e é tremendo. Ele vai ficar desesperado e querer saber o que é isso, porque a mudança está na sua vida. Você é um homem que se move pela fé sobrenatural. E nós vamos mudar essa realidade de encontro, aonde só poucas gerações mandam um homem para um encontro. E quando a gente olha para trás, uma cambada de mulherada tudo lá, eu fico me torcendo para ver se não tem um lugar para eu me esconder. Por quê? Porque a gente não trilha o caminho do ensino. A gente anda fora do caminho do ensino. Diga, glória a Deus. Por hoje que vamos voltar para o caminho do ensino.
Como Jesus os faria pescadores de homens, irmãos? Primeiro, pelo caminho do ensino. Segundo, os fazendo serem reconhecidos como homens de Deus. Eu estava ali e estava ouvindo a música que Eduardo cantou, a última, né? Como é que o cantor estava falando aí? Eu não preciso, como é que? Eu não preciso ser reconhecido. Que isso é loucura. Porque o texto, quando você vai aqui, o verso 23, Jesus foi por toda a Galiléia? Foi. Agora veja, o verso 24, notícias sobre ele. Jesus já era reconhecido, sim ou não? Sim ou não? Amigo, quando você começar a ganhar um bocado de homens, você vai ser reconhecido aonde você for. Tá eu, escondido, eu, Rita e Jana, lá pelo lado de Boipeba, lá, bem escondido, e eu só na minha escondido dentro d'água, só ficava com o pescoço. Quando eu menos espero, está alguém de lá da areia, Pastor Celso. Eu digo, meu Deus, até dentro d'água me descobriram. Porque a gente, irmãos, e a proposta de Jesus, Jesus diz, eu vou fazer vocês serem reconhecidos como homem de Deus. E aí o verso 24 diz, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormento, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Eu quero saber, no dia, diga amém, que o pastor Heber estiver orando aqui por cura, que abriu o olho do meu irmão. No outro dia de culto aqui, isso aqui vai botar vocês tudo para fora, porque vai entrar uma multidão para querer ver quem? Ele. E Jesus estava dizendo, eu vou fazer em vocês serem reconhecidos como homens de Deus. Mas aí eu quero me deter em homem de Deus. Esse termo, homem de Deus, é bastante utilizado. E em muitos casos, irmãos, ele é mal interpretado. Por exemplo, muitos de nós temos carro e bota assim, o carro é de Deus. E o carro é de Deus mesmo? Quantas vezes você já fez aqui lotação sem pagar nada para o povo? Já? Não. Me empresta aí para eu ficar com ele uma semana aí e bote o tanque cheio. Irmãos, essa má interpretação desse termo homem de Deus, a gente precisa ter cuidado. Porque na verdade ele denota um termo, uma pessoa acima da outra. Um homem de Deus é alguém que está acima de mim. Um homem de Deus é que ele é extremamente maduro espiritualmente. Ele é extremamente maduro. Ele pode ser também alguém que alcançou um nível elevado de espiritualidade. A gente precisa tomar cuidado. Porém, irmãos, o Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 17, verso 24, coloque na tela, diz que a sunamita diz para Elias, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é
a verdade. Homem de Deus, sai o que da boca dele? Hein? Não ouvi. Dá um grito. Joia. Quem tem coragem de dizer aqui se mentiu essa semana, levanta a mão. Levante e segure, eu quero ver. Se disse uma mentira essa semana, levanta a mão e segura. Vai. Aí. E aí a gente baixa. E aí a gente, homem de Deus, está dizendo aqui que Elias. Mas quando é que essa mulher diz isso a Elias? Quando Elias ressuscita o filho desta mulher. Quando Elias traz de novo a vida a essa criança, a mulher diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Homem de Deus, irmãos, não está acima da gente não. Mas Jesus estava dizendo para eles, aqueles 4 homens, da boca de vocês vai sair a verdade. E a verdade é que vai mudar a vida de outros homens. Não é mentira, é verdade. Já o Novo Testamento, ele traz uma palavra-chave para consolidar o que é um homem de Deus. 2 Timóteo 3,16. Por favor, no telão. O texto diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, falamos já, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é que está dizendo? O texto está trazendo para a gente, irmãos, que essas características, um homem de Deus que não se permite ser ensinado como voltar novamente a pescar homens, um homem que não se permite ser repreendido porque não está conquistando vida, não está se esforçando, um homem que não quer que ninguém diga que ele não está fazendo nada pelo GC, é alguém que não quer repreensão. O texto está trazendo isso. E a gente, sem perceber, homem de Deus, homem de Deus, o homem de Deus, ele está preparado, mas ele se permite ser ensinado, corrigido, repreendido, desafiado. Se você conhecer um homem de Deus que não aceita ser repreendido, ele não é de Deus. Porque um homem de Deus, segundo Paulo, ele se permite ser repreendido. Diga hoje, o negócio está quente. Deuteronômios 33, verso 1, bota aí na tela, por favor. Vamos ler bem alto aí? Quero ouvir, hein? Vamos lá. Moisés, vai, continue. É só o verso primeiro, né?
Só até aí. O que eu quero mostrar para você é que Moisés é reconhecido como um homem. Existe um homem de Deus mais chamado a atenção do que Moisés? Repreendido por Deus, brigão. A Bíblia diz que ele era manso. Tinha os problemas deles de crise, mas era um homem de Deus que se permitia. Jesus estava dizendo para aqueles 4 homens: eu vou fazer vocês serem reconhecidos como homens de Deus. Homens que não vão estar prontos, porém, serão pescadores de homem. E à medida que vocês vão caminhar, eu vou estar fazendo as melhoras em vocês. Nós precisamos retomar aquilo que o Senhor fez em nós. Somos homens de Deus, que estamos sempre sendo corrigido, repreendido, ensinado. Somos pessoas que Deus quer usar para fazer milagres. Somos nós. Eu me torno um homem de Deus após dar uma resposta positiva a Jesus Cristo. Nós precisamos dar uma resposta. Eu não sei, e o pastor tem sempre sido muito suave nas questões quando fala de desafio para a gente. Mas coloca num papel em branco aí onde você estiver. Eu me comprometo em trabalhar para trazer um homem para o próximo encontro. Pede papel, alguém que tiver, escreve aí, se você se compromete com isso. 5 minutinhos para vocês se mexerem nisso aí, vai. Depois vocês vão ouvir eu falar. Todos que estão aqui, viu? Até quem está trabalhando, que é homem, vamos lá, anote aí num papel. Está rindo de quê, Tino? Vai escrever o seu desafio. Pronto? Se não sabe escrever, não tenha vergonha. Chega assim para o seu irmão e diga assim: homem de Deus, escreva aí para mim. Eu quero o meu papel na minha mão. Pronto? Joia. Como Jesus os faria pescadores de homem? Primeiro, pelo caminho do ensino. Segundo, os fazendo reconhecido como homens de Deus. Terceiro, vivenciando o estar diante das multidões. Você quer ver algo que é apaixonante? É quando você começa a se colocar diante das multidões. Ângelo, fica em pé por gentileza, de frente para lá, Ângelo. Então, Ângelo, comece a imaginar que todos esses aqui são os seus discípulos. Qual é o sentimento que brota dentro deste homem? Qual é as alegrias que ele tem? Nós estamos vivendo um tempo e paramos no tempo no qual deixamos de sonhar
em ter uma multidão de homens para a gente poder discipular. Não há mais nenhum esforço para jogar rede. Estamos nos acostumando com um pescador solitário, todo domingo aqui em cima, que ele fica somente com o morinete, jogando a rede para pegar um peixe, para pegar outro, vem 2, 3, 4, mas deixamos de pescar e de sonhar por uma multidão. Jesus, obrigado, Ângelo. Jesus tinha uma mudança, tinha uma proposta de mudança para aqueles homens. E qual era a proposta de mudança para aqueles homens? Era para que eles pudessem atender as multidões. Muitos de nós não têm essa experiência de estar diante de uma multidão. Não se alegra em querer estar diante de uma multidão. Não para se vangloriar como adoramos ao Senhor. Toda a glória é para Ele. Não é para competição, mas é por ver que há resultado na obediência. E o que a gente tem visto, perdoe-me, eu me coloco também junto com vocês, é um bocado de homem desobediente nessa questão. O verso 25 diz: grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Eu fico assim, querendo pensar e ver, eita, subindo uma multidão daqui, subindo uma multidão atrás de outro homem aqui, subindo uma multidão de cá do antigo final de linha, subindo, as multidões de homens subindo para a rede de homem. Isso aqui, irmãos, impacta. Por quê? Porque deixamos de jogar a rede. Um bando de homem que poderia fazer a diferença. Por isso que o meu tema é vidas mudadas. Que a gente saia daqui hoje mudado. Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo. Jesus estava dizendo: vivencie multidões, se apaixone por querer ter multidões, comece a sonhar pelas multidões. Mas os homens, vidas mudadas por multidões. Quando você estiver diante de uma multidão, você nunca mais vai querer ficar sozinho. Você que ainda não tem seu GC, quando você começar a ter, você sonha ver ele se multiplicando por 100, 150, 200, e você começa a ver multidões na sua frente. Mas pastor, os homens aí têm coração duro. A sua fé é a penha que esmiuça a pedra. Puf! É uma fé. Mas nós precisamos vivenciar, estar diante das multidões. Se não fosse por você que está em casa hoje, eu estaria aqui embaixo, para estar perto da multidão. A unção, ela vai e ela volta. E estar falando, a unção vai e ela volta. Multidão está perto. As multidões farão parte das mudanças propostas por Jesus. E o primeiro sinal será esse próximo encontro nosso, irmãos.
será a nossa próxima rede. Eu venho do trabalho cansado, venho, mas não importa. O que eu quero é que eu possa levar um peixe e dizer: Senhor, estou aqui hoje trazendo para o Senhor. O louvor soa mais gostoso. O som das vozes de vocês é maravilhosa. Os homens adorando, os homens orando. Imagine uma multidão de homens, essas galerias cheias de homens, bradando Jesus, Jesus. Irmãos, mas a gente precisa vivenciar o estar diante das multidões. Uma multidão de homens, de jovens, de adolescentes. A gente não perde nada, gente. É só pegando e colocando cada um nos seus compartimentos. E a igreja vai crescendo, vai expandindo. O que aqui é ruim se torna bênção, porque a luz começa a andar por todo o canto. Eu vi de um homem hoje uma explicação sobre mudança. Ele diz: todos que querem mudanças precisam fazer uma análise dessa mudança. Precisamos nos analisar acerca desta mudança e não por oposição. Não é eu me opor à mudança, mas é eu me analisar que já tem mais de 2 anos e eu não consigo mudar o padrão de vida que eu vivo como um homem, e Jesus me chamou para ser pescadores de homem, e eu não estou cumprindo esta missão. Uma mulher, ela era participante de toda a campanha de doação de marmitas. Nessa pandemia, essa mulher foi encontrada na sinaleira, ela e o marido vendendo bolinhos. Alguém parou de carro e perguntou: por que vocês estão aqui? Ela disse: houve mudanças. Hoje, quando eu encontro uma marmita, é o almoço meu, do meu marido e dos meus filhos. Ela não fez uma análise dela. Nós precisamos nos analisar e ver: poxa, não tenho mais cara. Não é se opor não, se esconder, deixar de frequentar, de estar aqui. Não é colocar sobre você uma carga pesada, isso não. É para você se analisar. É para você se desafiar. É para você saber que Jesus lhe chamou, ele disse: eu lhe chamei para você ser pescador de homem. E todo o trabalho seu é amar sua família, é vir para o culto para adorar, mas todo o restante do seu trabalho é: cadê meu peixe? Cadê meu discípulo? Onde você está? Por que não está aqui? Por quê? Porque assim ele prospera. Eu não sei, o pastor tem uma outra direção aqui, mas eu queria ungir você e o seu papel. Porque muita coisa a gente decide aqui, ou não decide, e a gente não cumpre. Homem de Deus, ele cumpre. Tem vezes, cada idade, e meu carro está na casa de minha mãe lá na frente, eu não trago carteira. Quando eu meto a mão no bolso, que eu já coloco logo o dinheiro da oferta aqui, e um outro carro, que eu não sei o que acontece. E aí não está aqui. Eu vou ali, pego um envelope em branco, e coloco lá o valor,
dobro direitinho, boto na salva. Aí no outro dia que eu venho para o culto, aí eu trago aquele valor e trago o novo valor e coloco. Porque a gente pensa que Deus não está olhando. É por isso que a gente às vezes fica amarrado. Então, analisa. Você quer uma mudança?